Fala galera, sou o professor Roberto Lhamas, de História e de Sociologia do IST. E aqui, pessoal, quero chamar a atenção de vocês que nós vamos falar de um momento de muita importância para a história, não só a história da Europa e da França, mas também até para a história do Brasil, que é a Primavera dos Povos. Pessoal, e falar da Primavera dos Povos é falar de um momento histórico que vai influenciar até algumas revoltas aqui no Brasil, como a Revolução Praieira que aconteceu lá em Pernambuco, na época em que nós estávamos passando pelo Império Brasileiro. E falar da Primavera dos Povos, pessoal, é falar de um momento, de um conglomerado de revoluções que vai acabar desencadeando o que nós vamos chamar de Primavera dos Povos em 1848. Detalhe, a palavra primavera ela quer dizer recomeço, ela quer dizer o início de algo, né? Ou recomeçar algo. E era dessa forma que os líderes do movimento, que o povo queria transformar a realidade da França. Através dessas greves, dessas revoltas, que vai acabar eclodindo não só na França, mas em grande parte do território europeu. Para a gente entender ao que foi a Primavera dos Povos, lá em 1848, eu vou usar uma expressão do Eric Hobsbawm, historiador importantíssimo. Ele pega e fala que o início do século XIX, esse primeiro meados do século XIX, vai acontecer uma onda revolucionária. Uma onda revolucionária devido a algumas revoluções que vão acontecer, até que resulta nessa daqui. Pessoal, eu estou falando de 3 fases dessas ondas. A primeira, 1820, é quando você tem um conjunto de revoltas acontecendo na Confederação Germânica. A Confederação Germânica é o que vai ser futuramente a Alemanha. Portugal, em 1820, passa por uma revolução liberal, que é a Revolução do Porto, que foi justamente essa revolução que levou de volta, né, Dom João VI, a família real que estava no Brasil, foi para Portugal devido a essa revolução. Você tem a Espanha também envolvida no processo revolucionário. Em 1830, você tem a França, a Bélgica, a Polônia, a Confederação Germânica, a Alemanha futuramente, Grécia, Portugal e Espanha. Então você percebe que é um movimento revolucionário que se expandiu. Começou aqui em 1820 e se expandiu em 10 anos. Então você vê que as ideologias revolucionárias elas estão cada vez mais crescentes dentro da Europa. E você tem 1848, que é considerada a base e que deu formação ao que nós chamamos de liberalismo e nacionalismo. Pessoal, até o socialismo vai ser visto aqui em 1848. E vai ser justamente nesse ano que a França vai se tornar o epicentro do que vamos chamar de Primavera dos Povos. A gente pode até fazer uma relação da Primavera dos Povos com a Primavera Árabe, que aconteceu a partir de 2010 em diante, lá no norte da África, quando você teve Tunísia, Marrocos, Síria, se envolvendo em conflitos, em revoluções, vistos até como um despertar de uma nação. A mesma coisa aconteceu aqui nesse período, pessoal. Então essas são as fases no qual o Eric Hobsbawm vai chamar de onda revolucionária. E vai ser nessa daqui que a gente vai ser até agora, em 1848. Localização, França. Então vamos lá, falar do que foi a Primavera dos Povos, de 1848. Pessoal, preste atenção. Para a gente entender esse movimento, é preciso a gente saber as causas no qual acabaram levando com que a França se submetesse a mais um processo revolucionário. Primeiro de tudo, você tem as causas econômicas. Em 1842, a França foi assolada por algumas variações climáticas. Parecido um pouco com a Revolução Francesa, antes dela começar, que teve aquela nevada seca, acabou destruindo grande parte da produção da agricultura? Pois é, a mesma coisa vai acontecer aqui. Então você vai ter um problema climático natural que vai acabar fazendo com que a França mergulhe numa crise financeira.
Em que sentido? Quando você começa a ter a agricultura, né, se tornando agredida devido a essas variações climáticas, o povo pobre, que tinha como principal alimento a batata, muito agredida devido a essas variações climáticas, vai acabar fazendo com que a fome se aumente dentro da França. A fome, a miséria, a pobreza. Então vai ser um efeito cascata. Então, as variações climáticas, a seca e as pragas que vão assolar os campos franceses vai fazer com que a França mergulhe nesse processo de crise social e financeira. Nas características políticas, por exemplo, você tem um governo que é de Luís Felipe de Orleans. Luís Felipe de Orleans, pessoal, foi o rei que assumiu o poder da França logo após o Carlos X. Ele faz parte de uma outra dinastia. Aí eu chamo a atenção de vocês para aqui. Luís XIV, Luís XV, XVI da Revolução Francesa. Luís XVII, que não chegou a assumir um governo, morreu no decorrer da Revolução Francesa. Luís XVII, Luís XVIII, que assumiu o poder da França após a Era Napoleônica. Carlos X são reis que fazem parte da família dos Bourbons. Enquanto que o Luís Felipe de Orleans faz parte da família de Orleans. Então é uma outra dinastia. E você tem uma outra forma de se fazer política dentro da França. A partir do momento que o Luís Felipe assume e se torna Felipe I de Orleans. Então eu chamo a atenção de vocês que a França passava por uma realidade política diferente. Sem falar que durante esse período, no século XIX, a França já tinha começado a sua Revolução Industrial. Foi lá o Napoleão Bonaparte que deu início à Revolução. E aí você tem nesse período, pós-Bonaparte, a Revolução Industrial se desenvolvendo dentro da França. A classe burguesa crescendo o seu poder cada vez mais, a sua importância e prestígio social. E a França começava a criar suas próprias indústrias. Ainda precisava muito da agricultura, mas a indústria já estava se desenvolvendo. O rei Luís Felipe, ele ficou conhecido pela história como um rei burguês, porque ele vai se aproximar muito da alta burguesia, promovendo atitudes que vai facilitar o desenvolvimento da burguesia dentro da França. Agora eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Apesar de você ter o Felipe Orleans visto como um rei burguês, mas ele também vai ter atitudes um pouco mais severas. No momento que você tem uma oposição ou alguém discordando das suas práticas, ele vai impor o seu poder através da força. Então, por mais que ele seja um rei burguês, mas ele é um rei burguês para aquele que o apoia no poder. Aquele que é contra, ele se torna um tirano. Tá? E você tem as questões ideológicas. Aí a gente chama a atenção de vocês para o liberalismo e o nacionalismo. Pessoal, o liberalismo já é conhecido da França desde a época da Revolução Francesa, aonde você tinha o liberalismo de John Locke, que era o pregado, né, dentro do processo de revolução, lá no século XVIII. Já que no século XIX, você tem o liberalismo do Adam Smith, que é aquele liberalismo econômico, né, que ele é contra a intervenção do Estado, ele é contra a imposição de leis em cima da burguesia, ele é a favor da livre iniciativa privada, da livre concorrência, né, da divisão do trabalho, o Adam Smith. Então é esse liberalismo que você vai ter se tornando a principal ideologia dentro da França nesse processo de revolução. Além do liberalismo, você ainda tem o nacionalismo, que é uma outra ideologia que vai ecoar não só a França, mas grande parte dos territórios europeus. Ok? E aí eu coloquei em forma de observação aqui para vocês, é que como a França ela estava passando pelo processo de industrialização, a classe operária estava crescendo junto com ela. Então, como estava crescendo a classe operária, o proletariado, então isso acabava fazendo com que eles ganhassem força e voz dentro da França, ao ponto de promoverem movimentos, revoltas, greves em busca de direitos, de melhorias. A Inglaterra, que foi o território que teve a primeira classe operária formada,
já estava alicerçada, a França estava nesse início desse processo de formação. Então a classe operária tinha muita coisa a conquistar ainda, isso dentro da França. Tanto é, pessoal, que a classe operária exigia mais participação política, representação, era um grupo republicanista muito forte. Então era esse o panorama da França que você vai ter no início da Revolução que chamamos de Primavera dos Povos. O rei Luís de Orleans, Luís Felipe de Orleans, ele vai ganhar uma oposição muito grande devido às suas atitudes, como eu falei a vocês, apesar dele ser um rei, né, ele governar de uma monarquia, mas ele vai ser um rei burguês, vai fazer muita coisa que vai facilitar a vida do burguês, da alta burguesia, então ele vai se aproximar da burguesia, e isso vai fazer com que ele ganhe a insatisfação de muitas camadas sociais dentro da França também. Esse ano de 1848 é um ano de muita importância, não só pelas questões políticas, né, pelas questões econômicas, mas também pela questão ideológica. Porque, pessoal, foi nesse mesmo ano que a gente teve o lançamento desse livro, o Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e do Friedrich Engels, né? Foi justamente essa cartilha, essa, entre aspas, tá? A Bíblia dos trabalhadores, dos operários que vão encontrar nessas doutrinas a busca por uma transformação, por uma mudança social, uma mudança trabalhista, né? Então, um ano de muita importância, é bem significativo, justamente devido ao lançamento do Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx, juntamente com o Friedrich Engels. E eu falei a vocês em termos de oposição, né? Do Luís Felipe. Olha só, pessoal, devido às práticas do Luís Felipe, ele vai ganhar alguns opositores muito bem organizados. Erra aquele que pensa que a oposição que você vai ter na França é uma oposição um pouco avacalhada, um pouco desorganizada. Pelo contrário, você vai ter uma oposição com ideologias bem distintas. Tanto é que eles vão se dividir em grupos políticos. Olha só, você tem os legitimistas. Legitimistas, eles procuram restaurar o governo dos Borbons. O governo dos Borbons é aquele governo dos Luís, dos Luíses 14, 15, 16, 17, 18, tá? E o Carlos X, que foi o último rei dos Borbons que assumiu a França, tá? E você tem os bonapartistas. Os bonapartistas queiram trazer de volta a família Bonaparte ao poder. Então você percebe que a família Bonaparte ainda é muito presente, apesar de o Napoleão já ter morrido, mas ainda é muito presente nesse momento. Você tem os socialistas, que é movido pelos operários franceses, que vão promover as revoltas, as greves com essa base socialista, e os republicanos, né? Os republicanistas é aquele que querem acabar com qualquer tipo de governo monarquista dentro da França e querem implantar uma república como a França já passou um momento atrás, na época desse processo da Revolução Francesa, tá? Então, eram esses os grupos que eram opositores ao Luís Felipe. E detalhe, esses grupos, pessoal, eles vão discutir muito política e discutir ideologias. Tanto é que eles formaram banquetes. Banquetes eram lugares, né, onde eles discutiam como é que eles iam promover a questão da oposição, as ideologias, os textos dos grandes teóricos circulavam esses banquetes aí. Tanto é que o Luís Felipe, ele proibiu a prática dos banquetes justamente para tentar conter essa disseminação dessas ideologias opositoras ao governo dele. Beleza? Olha só, pessoal. Decadência de Luís Felipe e a ascensão da burguesia. Preste atenção. Felipe I, o Luís Felipe de Orleans, ele foi retirado do poder por aqueles grupos de oposição que eu mostrei a vocês. Vão retirar Luís Felipe do poder e vai assumir o poder a alta burguesia. A alta burguesia, quando ela assume o poder, ela assume com aquele slogan de mudança, transformação. Eles vão prometer uma série de mudanças, uma série de transformações políticas, sociais, trabalhistas. Só que quando eles assumem o poder, nada disso foi feito. Então você tem um governo onde a alta burguesia
vai assumir o poder prometendo transformações, mudanças, e essas mudanças não serão feitas, ok? Mesmo assim, eles ainda serão capazes de aprovar uma Constituição de 1848. E nessa Constituição, pessoal, você vai ter o sobrinho de Napoleão Bonaparte, chamado Luiz Bonaparte, assumindo o poder da França pelo voto popular. 70% dos votos colocaram o Luiz Bonaparte, sobrinho do Napoleão, no governo da França. Então aí tu percebe que a família Bonaparte retorna a imagem política da França. Ok? Pessoal, nessa época, o parlamento francês ele tinha 750 cadeiras. E dessas 750 cadeiras, nessas mesmas eleições, 450 parlamentares que foram eleitos eram do lado monarquista. Então, olha só, de 750 cadeiras, 450 eram ocupados por monarquistas. Ok, Luiz Bonaparte, o sobrinho do Napoleão, assume o poder da França e começa a entrar em choque com essas ideologias diferentes. E aí, pessoal, até que chega no ano de 1851, surge um novo império dentro da França, feito pelo sobrinho do Napoleão Bonaparte, o Luiz Bonaparte. Esse golpe vai ser chamado do mesmo nome que o golpe do seu tio, né? O golpe do 18 Brumário, do Bonaparte. Esse aqui vai ser a implantação de um novo império bonapartista dentro da França, no qual o sobrinho do Napoleão ele vai seguir os rumos do tio, inclusive até a própria condecoração, ele vai se autocondecorar imperador da França, chamado de Napoleão III. Tá bom? E vai ser um governo que, apesar de ter muitos dias, mas ele vai ser um governo que já está fadado a acabar. Tá? Até mesmo porque a Europa vai passar por alguns processos de transformação, de revolução, unificação, vai surgir a Itália, vai surgir a Alemanha, e isso vai acabar fazendo com que o governo dele decaia um pouco, digamos que ele saia um pouco do poder, dessa margem política. Ok? Então, pessoal, essa é a Primavera dos Povos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, chama no PV que a gente tira as dúvidas. Beleza?